Olá, tudo bem com você? Tá tranquilinha a sua vida? Que bom! Vamos a mais uma aula hoje? Primeiro, eu quero meditar com você. Você pode pegar a sua Bíblia ali e procurar em Salmos 46, versículo 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisa espantosa Ele tem feito na terra. Você viu que lindo essa mensagem de hoje? O Senhor, Ele é todo poderoso, mas Ele está do nosso lado. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, de você, da sua família. Isso é uma bênção. Que o Senhor continue ao nosso lado, nos dando força a cada dia para vencer os desafios, ok? Então, eu fico muito feliz de que você realmente saiba que existe um Deus que não nos abandona. Então, um super, um mega, um hiper dia para você. Agora, já fizemos a nossa meditação. Lembrando, então, que nós vamos trabalhar com uma revisãozinha, certo? E esta revisão vai falar sobre as categorias lexicais 1 e 2 que nós estamos trabalhando neste bimestre, ok? Lembrando que categorias lexicais são aqueles elementos da morfologia chamado de substantivo, adjetivo, pronomes e numerais, que nós trabalhamos esse bimestre. E você percebeu que dentro do contexto, eles adquirem um novo sentido, de acordo com a situação aplicativa, ok? Então, vamos resolver algumas questõezinhas para tirar essas dúvidas, caso exista alguma ainda aí na sua cabecinha, ok? Então, vamos lá. Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos, ok? Lembrando, então, que quanto ao gênero, né, nós falamos de masculino e feminino, ok? Agora, nessa questão aqui, pede para você marcar uma das alternativas que é constituída de 3 substantivos dessa espécie, ou seja, em que tenha só um gênero para designar pessoas de ambos os sexos, ok? Vamos ver se é a primeira? A criança, a vítima, o selvagem. Eu digo o criança, o vítima, o selvagem. Estou me referindo a gênero quando eu mudo ali o determinante, no caso aqui o artigo. A criança, a testemunha, o agente. Eu digo o criança, o testemunha, a agente, o vítima, o jovem, a parente. É essa que você vai marcar? Letra D. A criança, a vítima, o cônjuge. Você marcaria qual? A E, a testemunha, a patroa, o mestre. A letra D. O criança, o vítima, a cônjuge. Letra E. O testemunha, o patrão, a mestre. Qual dessas, então, eu tenho aqui de alternativa que me mantém o mesmo gênero gramatical do substantivo para ambos os sexos? Qual você marcaria? Pensou? Parabéns! Você marcaria a letra D, né? Se você disser o criança, já mudou, já não é o mesmo sentido que nós estamos falando de substantivo quanto ao gênero, ok? Pode estar transformando-se num adjetivo. Então, a criança você fala tanto para menino como para menino. A vítima, a mesma coisa. E o cônjuge, a mesma coisa, ok? Então, são esses 3 aí, que são, então, substantivo comum de 2 gêneros. Tranquilinha essa questão, né? Fácil. Vamos agora ver a segunda questão e vamos analisar calmamente. Você vai pensar aí. Agora eu tenho uma tira aqui, né? O mundo existe para me divertir. Aí você tem aquele gatinho, né? Guloso, pensador, preguiçoso. E aí no segundo quadrinho, nada. No terceiro, então, ele pensa, né? Este deve ser o intervalo. Aqui neste momento eu tenho o pronome este, né, no terceiro quadrinho
E categorias lexicais 2 trabalhou com os pronomes e os numerais, ok? Refere-se ao presente do personagem que não há diversão. Ou o pronome este retoma o sentido das palavras o mundo. Ou o pronome este refere-se ao período em que o mundo diverte o personagem. Ou ainda, aponta para o momento em que o desejo do personagem se realizaria. Pensou um pouquinho? Tá difícil? Quero lembrar você que os pronomes, eles têm o objetivo de que retomar o nome, referir-se a um elemento que já foi dito, ou apontar um elemento que será dito depois. E você usa os pronomes a fim de você manter a coerência e a coesão no seu texto dissertativo argumentativo, ok? Ou ele retoma o sentido da frase: o mundo existe para me divertir. Então, vamos retomar? A primeira, o mundo existe para me divertir. Ele disse, pensou no primeiro quadrinho. No terceiro quadrinho, ele diz, este deve ser o intervalo. Eu quero lembrar você que quando ele fala este, é um pronome demonstrativo que refere-se ao que está perto dele. Ok? Se estivesse longe dele, diria esse. Agora, com essa dica, você consegue lembrar um pouquinho sobre esses pronomes e escolher a alternativa? Muito bem. Ele refere-se ao presente do personagem que não há diversão. Ok? Qual? O segundo quadrinho, que não há nada. Ok? Fácil essa questão, né? Fiquei feliz, você ajudou a professora a responder. Muito bem. Vamos agora à próxima questão. Vamos ver então agora essa próxima questão que vai continuar trabalhando com categorias lexicais. Aí eu tenho um texto, as pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando rua abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do hotel Paraux. De costume jantava aí, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe. E sim as pernas que o fizeram, abençoadas pernas. E há quem vos trate com desdenho e indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto. E agora eu tenho aqui um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, ok? E essa obra, ela foi publicada no século XIX, em 1881. E aí eu tenho o personagem principal, que é o defunto autor, o Brás Cubas, né? Movimentando-se pelo Rio de Janeiro da época. E apresenta, então, os maneirismos e a linguagem característica daquele momento. Por esse motivo, o trecho em questão registra algumas ocorrências de flexão verbal em franco desuso na língua atual. Tal seja na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? É o eu. Aparece ali. B, segunda pessoa do singular. Quem é a segunda? Tu. Primeira pessoa do plural, nós. E segunda pessoa do plural, vós. Qual está aqui, o Machado de Assis usando aqui, de uma pessoa do discurso que nós não usamos no cotidiano, porque faz parte de uma língua padrão, culta, em uma determinada situação, mas que na época usava-se bastante. Qual você marcaria? Pensou aí? Ótimo, então você já sabe. Fico feliz. Você ia marcar a segunda pessoa, né? Tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fatigáveis. Vos, referentes que é a segunda pessoa. Ok? Ótimo. Mais uma questão de categorias lexicais, envolvendo os pronomes. Então, você percebeu que as questões que envolvem as categorias lexicais, eu só preciso realmente prestar bem atenção, porque eu consigo entender, uma vez que eu sei o que é substantivo, eu sei o que são pronomes, que é o numeral, que são adjetivos, que são classes gramaticais que, dentro do contexto sintático, elas adquirem um valor semântico diferente, porque é um objetivo ali na situação comunicativa.
ok? Muito bem, espero que você tenha revisado e agora calmamente você vai dizer então tchau para sua prof e a prof deseja a você 1000 beijos e lembre-se, você mora no coração da professora. Até o nosso próximo encontro, ok? Beijinhos, até!